Eis a questão: chocolate amargo ou ao leite? Você gosta de leite condensado, de chocolate Nestlé e de flocos crocantes? Hoje em dia esse produto parece ser adequado para todos os feriados ou ocasiões. A Páscoa não é mais a Páscoa sem ovos de chocolate, e a indústria de confeitaria bate recordes frequentemente. Hernán Cortés, o famoso conquistador espanhol, é apontado por ter trazido o cacau de volta para a Espanha no início do século XVI. Lá foi misturado com açúcar e mel como uma bebida, e somente no século XVII que o chocolate foi consumido em toda a Europa, mas inicialmente entre a nobreza. A invenção da prensa de cacau no século XIX permitiu que os fabricantes combinassem açúcar com a gordurosa manteiga extraída dos grãos. A mistura então foi despejada em moldes e vendida, inaugurando assim a popularidade do chocolate entre as massas europeias. Os bens europeus chegaram à África em troca de escravos, aquilo que o antropólogo Sidney Mitchell observou em seu livro como um triângulo de comércio. Foi o açúcar do Caribe, produzido pelos africanos ocidentais escravizados no século XIX, que tornou o chocolate saboroso. E infelizmente, a conexão com a escravidão não termina por aqui, mostrando que boa parte dessa indústria não é tão doce quanto parece. Logo, esse será o tema de hoje. Então, sem mais delongas, me acompanhe neste vídeo. Tem uma novidade que vai deixar você de olho arregalado, boca aberta e queixo caído. Imagine que você é um fabricante de chocolate multimilionário. Mars, Nestlé, Ferrero ou qualquer que seja o seu nome. Você vende um produto que sempre teve demanda, desde os espanhóis que trouxeram o cacau quente para a Europa até o advento do chocolate ao leite em 1876. As pessoas ficaram loucas pelo doce sabor novo. E dessa forma, no início do século XX, a produção em massa de barras de chocolate começou. O que iniciou como um produto caro, reservado apenas para as elites da sociedade, agora era um doce apreciado por todos. E com a produção em massa, veio a possibilidade de lucros igualmente massivos. Mas como sempre, havia um problema. O cacau é caro, e seu preço está comendo suas margens de lucro. Lembrando que você importa os grãos lá da Costa do Marfim, na África Ocidental. E quando chega aos Estados Unidos ou à Europa, os grãos já mudaram de mãos tantas vezes que o preço é ridiculamente alto. Então precisamos de uma maneira de reduzir nossos custos. E para sua surpresa, outra indústria que também obtém seu suprimento da África já havia resolvido esse dilema e estava fazendo grandes lucros com isso. Era o cartel de diamantes. Esse cartel controlava completamente o mercado porque detinham todas as minas de diamantes na África. E essas minas eram frequentemente operadas com trabalho forçado ou infantil. Elas cresceram com o derramamento de sangue, ao ponto dos diamantes de lá serem chamados de diamantes de sangue. E qual foi o resultado de tudo isso? Lucros insanos e grandes riquezas. Então tudo o que você e seu negócio precisa fazer é aprender uma lição com o manual deles. Mas em vez de colher diamantes, você colhe cacau. O consumo global anual de chocolate em 2022 foi de aproximadamente 7,5 milhões de toneladas, e seu mercado vale cerca de 127 bilhões de dólares. E enquanto algumas crianças desfrutam de seus belos doces, outras estão tendo uma experiência completamente diferente com essa indústria. Je n'étais pas payé. J'étais forcé de travailler. Millions of children, yes. Working as slaves. Kids, some as young as 10, are fueling a child labor movement in the cocoa fields of Western Africa. But you might be surprised to learn that nearly every time you take a bite of that delicious sweetness, you have the hands of a child slave to thank. Chocolate é uma combinação da fermentação do cacau, manteiga ou açúcar, leite e outros ingredientes. A maioria dos grãos de cacau usados vem da África, especificamente da Costa do Marfim e Gana. Até 70% do cacau do mundo vem desses países e empresas como a Nestlé ou a Mars compram a maior parte do suprimento. Porém, nem sempre foi assim. Antes da produção em massa de cacau começar, empresas como a sua estavam pagando um bom dinheiro pelo cacau, o que obviamente deixava seu negócio com menos lucros. Então você e as outras empresas de chocolate supostamente se uniram e um acordo foi feito, um do qual estabelecia um novo preço padrão para os grãos de cacau, de modo que todas as empresas multibilionárias de chocolate pagassem o mesmo preço pelos grãos, nem mais nem menos. Isso significava que os produtores de cacau não tinham mais o luxo de vender cacau pelo lance mais alto. E ao fazer isso, elas podem garantir que todas reduzirão coletivamente o preço do cacau o máximo possível, aumentando os lucros e colocando os agricultores contra a parede. Ou em outras palavras, podemos dizer que um cartel de chocolate foi formado.
Olha só como funciona. Hoje, a maioria das grandes empresas de chocolate não compra o cacau diretamente dos agricultores. Em vez disso, os agricultores vendem 1 kg de grãos de cacau secos a um intermediário por cerca de $1. Esses intermediários recolhem os grãos de cacau dos agricultores da região, os levam, empacotam e depois revendem o cacau a exportadores nacionais, desta vez por cerca de $2,90. Os grãos são transportados para todo o mundo e depois vendidos aos fabricantes de chocolate por pouco mais de $3 o quilo. Como fabricante de chocolate, você transforma cada quilo de grãos de cacau em cerca de 40 barras de chocolate, dependendo da quantidade de cacau que contém. Isso significa que mesmo que você venda essas barras de chocolate a $1 cada, ainda terá um lucro de cerca de $15 por quilo de grãos de cacau, dependendo do que mais você colocar no doce, é claro. Em uma indústria onde seu consumo global é milhões de toneladas por ano, você já consegue imaginar os lucros. Bem, o cartel está funcionando, tudo à custa da base dos produtores de cacau. Em 2014, as vendas globais de chocolate atingiram $100 bilhões, e com a maioria dos produtores de cacau ganhando cerca de $1 por dia. Quando você faz as contas, os fabricantes saem com 35% do valor total para cada tonelada de cacau, enquanto os produtores de cacau recebem apenas cerca de 6%. Esses agricultores estão recebendo apenas o suficiente para permanecer abaixo da linha da pobreza, e nisso eles têm que recorrer a fontes de mão de obra mais baratas para sobreviver, e por isso recorrem às crianças. Mas por que você nunca ouviu falar desse lado obscuro do chocolate? Bem, é porque essas empresas sabem da importância do branding, e suas estratégias buscam a admiração e o desejo das pessoas pelos valores que a marca cria em torno de si mesma, escondendo coisas obscuras como essa. A alta demanda por produtos de chocolate baratos no mundo levou a um mercado competitivo entre os produtores de cacau e, por sua vez, uma alta demanda por trabalhadores jovens e baratos. A jurista Erica George observa que a grande maioria das crianças acaba nas fazendas de cacau por meio do tráfico. Eles têm menos chances de escapar, não podem revidar e estão ingênuos o suficiente para acreditar nas mentiras que os traficantes lhes contam. Children are said to be smuggled from Mali to the cocoa plantations on the Ivory Coast. This is trafficking. As crianças que trabalham nas plantações da Costa do Marfim vêm de todos os países vizinhos. Elas são levadas à força, ou são ingênuos e acreditam nas palavras das pessoas que os levam, ou simplesmente estão desesperadas por dinheiro. E por cada jovem, os agricultores pagam pelo menos alguns dólares para as pessoas que os levam. Assim que chegam às plantações, os jovens são forçados a limpar a vegetação, pulverizar produtos químicos perigosos, além de colher cacau, muitas vezes por 12 ou mais horas por dia. A maioria deles não recebe, e para os mais sortudos, o melhor que conseguem é $1 por dia. E no fim, muitas empresas envolvidas conseguem se safar de tudo isso por conta de uma coisinha chamada negação plausível. Usar mão de obra jovem e acessível para forçar a queda do preço do cacau funcionou muito bem, mas no ano 2000 o seu cartel enfrentou um problema. As mídias começaram a inundar o mundo sobre como as empresas de chocolate, como a sua, estão conscientemente comprando cacau de fazendas que usam tais métodos. Isso foi tão longe que o senador dos Estados Unidos, Tom Harkin, e o deputado Eliot Engel chegaram a propor uma nova política, pedindo a eliminação do trabalho infantil nas fazendas de cacau. Logo alguma coisa tinha que ser feita, então aí lembramos que as massas é um bando muito esquecido. Um dia eles estão indignados com algo e um mês depois estão indignados com outra coisa. Então, para acalmá-los até que passem para o próximo ultraje, foi assinado o protocolo Harkin-Engel para acabar com as piores formas de trabalho forçado e infantil nas fazendas de cacau. The largest chocolate manufacturers signed an agreement in 2001. It's called the Harkin-Engel Protocol. It states that child labor and the trafficking of children are prohibited in the cocoa industry after 2008. No entanto, isso provou ser fútil. Embora as grandes empresas de chocolate tenham assinado esse protocolo para acabar com o trabalho infantil, ficou basicamente só nisso. Outras tentativas deixaram o progresso lento e, por algumas medidas, o problema realmente piorou. E isso nos leva a hoje, 20 anos depois, onde nenhum dos governos se manifestou fortemente sobre como os fabricantes de chocolate tiram vantagem de seu pessoal, onde há ainda mais de 1 milhão de crianças trabalhando com cacau na África Ocidental, onde nenhuma empresa teve nenhum de seus executivos preso ou demitido. Então, qual é o segredo para usar mão de obra jovem e acessível?
Quando os relatórios saíram e expuseram as empresas de chocolate, a indústria do chocolate caiu na clandestinidade. De repente tudo se tornou um segredo e ninguém foi autorizado a entrar nas fazendas onde as crianças trabalhavam. E isso não era o suficiente. Era apenas uma questão de tempo até que os grupos de direitos humanos começassem a fazer muitas perguntas aos governos locais e levantar coisas como os tribunais criminais internacionais. Então, para contornar isso tudo, você vai pessoalmente aos funcionários do governo local. Supostamente, é claro. A Costa do Marfim, Gana e outras nações da África Ocidental são muito pobres e com poucas exportações além do cacau. Sem os impostos e taxas provenientes das exportações de cacau, o governo não teria dinheiro suficiente para trabalhar, o que significaria que não conseguiriam desfrutar de seus cargos de poder. Logo, tanto você quanto os governos locais têm incentivos semelhantes, manter o comércio de cacau funcionando. E foi nisso que um jornalista foi sequestrado e morto, enquanto noticiava a corrupção do governo na indústria do cacau, o que acabou ficando por isso mesmo. On April 16, 2004, French-Canadian journalist Guy-André Kiefer was kidnapped in a parking lot on the Ivory Coast. He was doing a story about bribery and the laundering of cocoa money in the Ivorian government. He has never been found, and the case is still unsolved. Ministros e funcionários de nível inferior também dizem que essa força de trabalho forçada e jovem não existe. No fim, você forçou os preços para baixo, se afastou de qualquer envolvimento direto com o trabalho infantil e conseguiu o governo do seu lado. O único obstáculo que resta é o público. Hoje, algumas embalagens de chocolate têm um rótulo ou selo de comércio justo, que fornecem de forma sustentável para os consumidores que conhecem esse lado da indústria de cacau. Mas a verdade é que não podemos dizer com certeza se esses rótulos são merecidos ou se só servem para apaziguar as massas.